pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil. Nós estamos trabalhando os juizados especiais cíveis, a Lei 9.099 de 95, que criou os juizados especiais cíveis. Então, na nossa primeira aula de juizado, nós vimos os atos processuais, os princípios informadores dos juizados, a legitimidade, quem é que pode demandar no juizado, quem é que não pode, a capacidade postulatória, a competência do juizado, as causas de menor complexidade. E na nossa aula de hoje, nós vamos verificar o procedimento dos juizados especiais. O que acontece nos juizados especiais que torna ele diferente da justiça comum? Por que os juizados especiais são um procedimento especial, representam esse procedimento especial? Porque os atos desenvolvidos nos juizados especiais têm um caminho diferente, justamente por essa orientação dos princípios da oralidade, da informalidade, da economia processual. Os atos processuais e todo o regramento processual do juizado é diferente da justiça comum. Então é claro que aqueles atos básicos de alguém que postula, alguém que se defende, uma audiência e uma instrução, isso existe em todo e qualquer processo, mas o caminho desses atos vai ser diferente nos juizados. Então vamos acompanhar essas diferenças. Vamos lá. Procedimento nos juizados especiais cíveis. Primeiro, competência. É competente para as causas previstas nesta lei o juizado do foro. Então, aonde que eu vou demandar a minha pretensão? Tenho uma pretensão de menor complexidade, tenho uma pretensão até 40 salários mínimos, por exemplo, e quero utilizar o juizado especial. Mas qual juizado especial eu vou demandar? No domicílio do autor, no domicílio do réu, no local do fato? Qual é a regra de competência? Essa regra de competência está lá no artigo 4º dos juizados especiais, que diz: é competente para as causas previstas nesta lei o juizado do foro, regrinha geral, domicílio do réu ou, a critério do autor, local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantém estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. Então, regrinha de competência, vou demandar no foro domicílio do réu ou, a critério do autor, no local onde o réu tenha filial, agência, sucursal, estabeleça suas atividades profissionais. Inciso 2º, também é competente o juizado do foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, local de cumprimento da obrigação, é lá que você deve demandar. Também é competente o foro do juizado do domicílio do autor ou do local do ato ou do fato nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Então, as ações indenizatórias de reparação de dano material, de dano moral, de dano estético, enfim, qualquer pretensão indenizatória tem o dano, pode ser proposta no foro do domicílio do autor ou no local do ato ou do fato. Então, são os 3 incisos que representam as regras de competência do juizado. E presta atenção lá no parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto do inciso 1 desse artigo, que é o foro do domicílio do réu. Então, significa que a nossa regra geral para demandar no juizado: competência, foro do domicílio do réu. Exceções: onde deve ser cumprida a obrigação, ou, no caso das ações envolvendo dano, pode ser o local do domicílio do autor, ou o local do ato ou do fato. Mas mesmo nesses 2 incisos, no inciso 2 e no inciso 3º, se eu quiser demandar no foro domicílio do réu, é possível por força do parágrafo único. Vamos lá. Então vamos começar o nosso processo. Petição inicial. Juizado especial, gente, ele é um microsistema dentro do nosso ordenamento jurídico que serve para facilitar o jurisdicionado. Então, você vai fazer uma petição inicial nos termos ali do que preconiza o artigo 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral. Olha ali o princípio da oralidade. Você vai apresentar o seu pedido por escrito ou oralmente à Secretaria do Juizado. Do pedido constarão de forma simples, informalidade e em linguagem acessível, nome, qualificação e endereço das partes,
fatos e fundamentos de forma sucinta e o objeto e o seu valor. Então, perceba que é uma petição inicial muito mais enxuta, muito mais simples, muito mais informal do que a petição inicial que você tramita lá na justiça comum. Por quê? Se eu tenho esse princípio da oralidade, significa que eu posso apresentar a minha petição inicial por escrita ou oral. Então, como é que acontece isso? Via de regra, se você quiser contratar um advogado, então lembrando, até 20 salários mínimos, posso demandar sozinha ou patrocinado por um advogado. De 20 a 40, só posso demandar patrocinado por um advogado. Então, se você está patrocinado por um advogado, geralmente a minha petição vem por escrito. Mas se você estiver dentro daquele limite de até 20 salários mínimos e não quiser o auxílio do advogado, você pode fazer por escrito e levar até a Secretaria do Juizado ou simplesmente se dirigir à Secretaria do Juizado e expor oralmente o seu pedido. Você preencherá um formulário, né, nessa ocasião e a petição inicial será tida por atermação. Você foi lá, expôs o seu pedido oralmente e isso foi reduzido a termo. Então, petição por atermação, que só acontece nos juizados especiais em razão dessa flexibilização da capacidade postulatória. Então, você apresentou a qualificação resumida das partes, o fato, os fundamentos jurídicos, o objeto e o seu valor, protocolou a sua petição inicial. O juizado vai receber essa petição inicial e vai fazer a citação do réu para que integre a relação jurídica processual. Então, sobre a citação, nós temos lá o artigo 18. A citação far-se-á, inciso 1º, por correspondência, então citação por correio, com aviso de recebimento em mão própria, então citação pessoal por correio. Também é possível, tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. Então, se você for citar uma pessoa jurídica ou firma individual, é possível que essa correspondência seja entregue ao encarregado na recepção, desde que ele coloque ali o seu nome, né, em razão da constatação da pessoalidade da citação. E no inciso 3º, sendo necessário, poderá ser feita a citação por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória. Então, a regra no juizado, perceba que ela é a citação por correio. Então, se você for pessoa física, vai ter que entregar pessoalmente, em mãos, o AR, o mandado de licitação, vai assinar o AR e esse AR vai juntar aos autos. Se for pessoa jurídica, é interessante que se entregue também em mãos ao diretor da pessoa jurídica, mas se não for possível, é possível deixar ali na recepção, desde que com a assinatura do encarregado na recepção. E também, se não conseguir a citação por correio, é possível pedir a citação por oficial de justiça em situações excepcionais. Perceba que aqui não temos a possibilidade de citação por edital, não temos citação por edital aqui. Aí, muito bem, o réu vai ser citado por correio, em mãos. Esse mandado de citação será juntado aos autos e ele vai receber no mandado de citação todas as informações referentes ao processo, inclusive uma data já previamente descrita no mandado de citação para comparecer à audiência de conciliação, que é o primeiro ato de encontro das partes no processo. Então, essa audiência de conciliação, ela está lá no artigo 16 e assim diz: registrado o pedido, então protocolada a petição, independentemente de distribuição e autuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. Artigo 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á desde logo a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação. Então, a audiência de conciliação, ela é o primeiro ato de encontro das partes nos juizados especiais. Ela é presidida pelo chamado conciliador, que não é o juiz togado, também não é o juiz leigo. O conciliador é aquele responsável por tentar a conciliação das partes.
tentar fazer com que as partes cheguem ao acordo já na audiência de conciliação. Então, sem que a parte tenha levado defesa, sem que a parte tenha que passar por todos os ônus e encargos processuais, já na audiência de conciliação, já tentar esse acordo. Então, o que acontece? Você recebe a citação, sabe já que tem que comparecer no dia tal, hora tal, a essa audiência de conciliação dentro dos juizados. O que vai acontecer? Se a parte ré vai até a audiência e o autor também comparece à audiência, tenta o acordo, sai acordo, extinção do processo. Já gerei ali um título judicial, extinção do processo. Se as partes vão para a audiência e não tem acordo, continuação do processo no juizado. Agora, um ponto interessante é a gente verificar qual é a consequência pelo não comparecimento das partes. Porque lembram-se quando falamos da audiência de conciliação e mediação lá na Justiça Comum? Lá na Justiça Comum, a audiência de conciliação e mediação, via de regra, é obrigatória, e se as partes não comparecerem, ela acarreta uma multa de até 2% do proveito econômico da demanda, lembram disso? No juizado, não, no juizado é diferente. Se citados para audiência de conciliação e mediação, o autor não vai, se é o autor que tem interesse no processo, o que vai acontecer? Extinção do processo sem resolução do mérito. Se marcada a audiência de conciliação, o réu não vai, se o réu não comparece à audiência de conciliação, ele é considerado revel e poderá vir a sofrer os efeitos da revelia. Então, cuidado com isso. Artigo 22. A conciliação será conduzida pelo juiz togado ou leigo ou por conciliador. Então, nós temos esses 3 tipos de juízes no nosso juizado. O juiz togado, que é o juiz de carreira, o juiz que foi aprovado em concurso público, o juiz leigo e o juiz conciliador. O conciliador, via de regra, é que faz a audiência de conciliação. O leigo é o que faz a audiência de instrução e julgamento e o juiz togado é que faz a revisão do projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo. Então, quem faz a audiência de conciliação, via de regra, é o conciliador. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. Então, fomos para a audiência, teve acordo, esse acordo é homologado, gera um título executivo judicial. Atenção! Se o réu não comparecer à audiência, acarreta a revelia e a produção dos seus efeitos. Quais são os efeitos da revelia? O juiz considerar verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Então, se você foi citado para comparecer a uma audiência de conciliação nos juizados especiais, vá, compareça, mesmo que não haja acordo, mas para que você não venha sofrer os efeitos da revelia. Muito bem, fomos para a audiência, teve acordo, gerou um título executivo judicial, extinção do processo. Fomos para a audiência, não teve acordo, o que acontece? Próxima etapa do processo é o réu se defender, promover a contestação à petição inicial. Artigo 30. A contestação, que será oral ou escrita, então assim como a petição inicial pode ser oral e escrita, a contestação também pode ser oral e escrita, conterá toda a matéria de defesa, então matéria processual e matéria de direito substantivo, exceto arguição de suspeição e impedimento do juiz, que se processará na forma da legislação em vigor, ou seja, em separado. O resto, toda a matéria de defesa, defesa processual, defesa de mérito, defesa própria e imprópria, defesa direta e indireta, tudo pelo princípio da eventualidade da concentração, você deve levar na sua contestação. Só que essa contestação, ela pode tanto ser escrita ou também oral. Então, mais uma facilidade aí para o jurisdicionado. Artigo 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor. O que é isso? Não cabe pedido de reconvenção no juizado, mas cabe o quê? O pedido contraposto. Pedido contraposto, que nada mais é de dentro da contestação você elaborar um tópico chamando de pedido contraposto e formular a pretensão em seu favor. Esse é o pedido contraposto dentro do juizado especial. Reconvenção, o nome reconvenção não cabe nos juizados. Muito bem. Só que nós lemos ali o artigo 30, o artigo 31
Parece que tá faltando alguma coisa aqui, né, em relação ao prazo para você oferecer a contestação. Porque lá na Justiça Comum, qual que era o prazo? A partir da audiência de conciliação e mediação, 15 dias. Aqui, o legislador não fala um prazo. E esse prazo é o quê? Como a minha contestação ela pode ser tanto oral como escrita, você tem até a data da próxima audiência, que é a data da audiência de instrução e julgamento, para apresentar a sua contestação. Muito bem. Aí apresentei a contestação oral ou por escrito, foi marcada a audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento, ela é presidida por aquele chamado juiz leigo. O que é o juiz leigo? O juiz leigo, ele não é o juiz de carreira, não é o juiz togado. O juiz leigo, ele é um bacharel em direito, preferencialmente com mais de 5 anos de prática jurídica, 5 anos de profissão, que faz um processo seletivo dentro do juizado para ser juiz leigo. Então, qual que é a competência dele? Ele faz as audiências de instrução e julgamento, mas a formação dele é a formação jurídica, a formação de advogado, e ele, por todos esses anos de prática, ele tem a ideia e o objetivo de prestar um processo seletivo para o juizado especial para ser contratado como juiz leigo. Muito bem, o que acontece nessa audiência de instrução e julgamento? Artigo 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes. Então, aqui nós temos o depoimento pessoal das partes, primeiro depoimento do autor, depois depoimento do réu. Colhida a prova, e aqui nós temos prova documental, que já foi juntada aos autos, nós temos a prova testemunhal e todas aquelas provas menos complexas e em seguida a proferida sentença. Artigo 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Então você leva lá 3 testemunhas, por exemplo. O juiz ouve uma testemunha e já se dá por satisfeito, ele pode dispensar as 2 outras. Então, essa liberdade do juiz enquanto condutor do processo, enquanto aquele que deve se convencer do teu direito, isso é comum tanto na justiça comum quanto nos juizados especiais. Aí, feita a audiência de instrução e julgamento, apresentadas as provas, o juiz profere sentença. A sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, então aqui o princípio do livre convencimento motivado, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos na audiência, dispensado o relatório. Então a gente sabe que a sentença, ela tem 3 elementos: relatório, que é síntese fática, a fundamentação e a parte dispositiva. Nos juizados especiais, basta um breve resumo da audiência de instrução. Fica dispensado o relatório do processo. Bastando esse breve resumo da audiência, a fundamentação e a parte dispositiva. Aí, proferida a sentença, essa sentença ainda não transitada em julgado, é passível de recursos. Então, quais são os recursos cabíveis dentro do juizado especial? O artigo 41 determina que, da sentença, excetuada a sentença homologatória de conciliação ou laudo arbitral, que para essas não há a possibilidade recursal, caberá recurso para o próprio juizado. Então, nós temos o primeiro grau dos juizados, que são as secretarias dos juizados, e o segundo grau dos juizados, as turmas recursais, são elas que vão apreciar o recurso. Então, nós sabemos que da sentença cabe recurso. Qual é o recurso cabível da sentença nos juizados especiais? Nós temos o chamado recurso inominado. Nos juizados especiais não tem apelação, tem esse recurso inominado. Mas olha que interessante, se você vasculhar a Lei 9.099 inteira, você não vai achar essa expressão recurso inominado. Por quê? Porque o legislador, na Lei 9.099 de 95, ele não determinou o nome do recurso. Então, lá no CPC, nós sabemos que da sentença cabe o recurso de apelação, porque lá no CPC, o 994 fez questão de mencionar que da sentença cabe apelação. Aqui no juizado, o legislador não fez essa menção. Ele não disse que da sentença cabe o recurso X ou cabe o recurso Y. Ele só disse ali no artigo 41 da sentença, caberá recurso.
recurso. Então, como ele não nominou o recurso, o nome do recurso é recurso innominado. Por quê? Ele não foi nominado pelo legislador. Então, não é que o nome dele é recurso inominado. É justamente em razão do legislador não ter conferido um nome para ele que ele é um recurso sem nome, portanto, um recurso inominado. Esse recurso inominado, então, é cabível da sentença para as turmas recursais e a gente não pode esquecer também os embargos de declaração para correção de algum vício material, para correção de uma obscuridade, de uma contradição ou de uma omissão na sentença. Então, se o juiz proferiu sentença e você quer questionar essa sentença, mas essa sentença, do ponto de vista formal, não contempla nenhum vício, você só quer recorrer do mérito, né, do julgado, você não vai entrar com os embargos de declaração, você vai entrar direto com o recurso inominado. Agora, se a sua sentença for omissa, for obscura, for contraditória e tiver um vício material, um erro material, o que você vai ter que fazer? Primeiro entrar com os embargos de declaração e depois entrar com o recurso inominado. Muito bem, aí entrei com o recurso inominado, esse recurso que tem um prazo de 10 dias para você entrar nas turmas recursais. Na fase recursal, só lembrando, nós temos que pagar custas na turma recursal e nós temos que estar patrocinados por advogado. Não tem como recorrer sem advogado e sem pagamento de custas. Esse recurso inominado será analisado pela turma recursal e a turma recursal ou vai manter a decisão de primeiro grau ou vai reformar. A partir do momento que ela mantém ou reforma essa decisão de primeiro grau, a gente não tem mais possibilidade recursal. Então, o único recurso que a gente tem mesmo dentro dos juizados especiais é o recurso inominado. E também os embargos de declaração, lógico, para correção de obscuridade, contradição ou omissão. Então, não tem agravo de instrumento, não tem agravo interno, não tem recurso ordinário, recurso especial, nada disso tem no juizado. A única coisa que tem, recurso inominado para as turmas recursais da sentença, no prazo de 10 dias, e os embargos de declaração. A jurisprudência apenas, ela faz menção ao recurso extraordinário no seguinte sentido. Como o recurso extraordinário é o recurso cabível contra a violação da Constituição Federal ou de algum dispositivo constitucional, o que acontece? Você não pode impedir o acesso da onde quer que se esteja para o STF, diante de uma violação constitucional, que é uma violação grave, que não pode passar no nosso ordenamento. Então, mesmo que a Lei 9.099 só faça menção à existência do recurso inominado e também aos embargos de declaração, é possível também, se for o caso, ingressar com recurso extraordinário. Agora o resto, recurso especial, agravo interno, agravo de instrumento, embargo de divergência, enfim, todos os outros recursos não cabe. Juizado só cabe recurso inominado no prazo de 10 dias, embargo de declaração e só. Apenas numa eventualidade remotíssima de você ter alguma violação constitucional, pela jurisprudência é possível o recurso extraordinário, mas só. Aí nós temos a execução dentro dos juizados. A execução que pode ser tanto de título judicial, que é a própria sentença proferida pelo juiz, ou pode ser o acordo homologado em juízo, que são os títulos judiciais, e nós também temos a execução dos títulos extrajudiciais. Então, pode ser um cheque, pode ser uma nota promissória, pode ser um contrato, uma escritura pública. Então, a execução de títulos judiciais, artigo 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio juizado, aplicando-se no que couber o disposto no Código de Processo Civil. Traduzindo o artigo 52, a partir do momento que o juiz proferiu sentença, e essa sentença transitou em julgado, você vai fazer o quê? O cumprimento de sentença no próprio juizado. Vai fazer o cumprimento de sentença no próprio juizado. 15 dias para pagar espontaneamente, sob pena de multa, honorários, penhora, protesto de sentença. Então, se aplica o cumprimento de sentença. Agora, se você tiver um título extrajudicial,
Então, você tem um cheque, você tem um contrato, você tem uma duplicata. Artigo 53. A execução de título executivo extrajudicial no valor até 40 salários mínimos obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil. Ou seja, você vai promover um processo de execução. Então, você vai levar o teu cheque, o teu contrato, cujo valor seja até 40 salários mínimos, vai promover um processo de execução, o devedor vai ser citado, vai poder pagar em 3 dias espontaneamente, caso não faça o pagamento, penhora, avaliação, depósito, expropriação de bens. Então, esse foi o caminho dos juizados especiais cíveis, desde a petição inicial até a sentença transitada em julgado e também a execução dentro dos juizados. Então, um procedimento muito mais rápido, muito mais simples, que se aplica sim ao Código de Processo Civil, supletiva e subsidiariamente, desde que haja compatibilidade com o microsistema, mas é um sistema que vem, contudo, favorecer o acesso à justiça ao jurisdicionado de uma forma menos onerosa, de uma forma mais rápida, de uma forma mais informal e de uma maneira mais oral. Então, oportunizando que o próprio jurisdicionado participe de todos esses atos e tenha, ao final, a entrega do bem jurídico tutelado. Então esse, pessoal, foi o nosso tema de juizados especiais. Eu espero que você tenha aproveitado aí a Lei 9.099. Eu te espero, então, nas nossas próximas aulas sobre processo civil, sobre Código de Processo Civil e legislação processual.